Olá, queridos alunos, futuros universitários. Estamos mais uma vez aqui nos encontrando nesse mundo da química, esse mundo cheio de informações, mas informações relevantes, informações que vão trazer o melhor resultado para vocês. O tema da aula de hoje é hidrocarbonetos, ou seja, uma função orgânica importantíssima dentro da química. Aliás, os hidrocarbonetos servem de matéria-prima para muitos outros compostos. O que você tem que saber de hidrocarbonetos? O aluno geralmente me pergunta. Na realidade, o que você tem que saber de hidrocarboneto? Primeiro, a sua característica. O que é um hidrocarboneto? A sua definição. Segundo, você tem que entender as fontes naturais de hidrocarbonetos, de onde eles são obtidos, de onde eles são extraídos. Terceiro, você tem que conhecer as nomenclaturas, você tem que conhecer os radicais orgânicos, né, que formam essa imensidão de compostos que são os hidrocarbonetos. E também vamos ter que saber um pouco de reações de hidrocarboneto, porque através das reações de hidrocarbonetos é que se obtém muitos outros compostos. Os hidrocarbonetos, eles são compostos feitos exclusivamente de carbono e hidrogênio. De onde é que eles são extraídos? Petróleo, principal fonte de hidrocarbonetos, gás natural, carvão mineral, entre outros. E isso será discutido num outro momento, numa outra aula. Iremos ver exatamente as características do petróleo, as características do carvão mineral, as características do gás natural. E também as técnicas usadas para separar. Mas o que seria de um hidrocarboneto, de uma função orgânica, sem o nome? Nós temos que aprender a dar nomenclatura desses compostos. Sem a nomenclatura fica difícil a identificação. E com isso o estudo dessa função. Antes de mais nada, é interessante lembrar aos nobres colegas que toda função orgânica, seja hidrocarboneto, álcool, éter, cetona, que nós também vamos aprender a reconhecer essas funções. Antes de mais nada, todos têm seu nome, né, alicerçado numa regrinha básica. Todo nome de função, de composto orgânico, tem um prefixo que indica quantos carbonos eu tenho, tem um infixo que indica se tem dupla, se tem tripla, se só são ligações simples, ou seja, se ali a cadeia é saturada, insaturada, e tem o sufixo que vai identificar a função, se é um hidrocarboneto, se é uma cetona, se é um aldeído, se é um álcool, enfim. Isso tudo será visto no decorrer de várias aulas sequenciadas que serão estudadas aqui. Mas vamos partir do ponto zero, vamos entender o que são radicais orgânicos. Porque os radicais orgânicos dão a base para a nomenclatura, principalmente, obviamente, quando as cadeias são ramificadas. Então vamos começar aqui. Vamos aprender um pouco sobre esses radicais orgânicos. Primeiro, o que são os nossos radicais orgânicos? Os radicais orgânicos, na realidade, eles são obtidos a partir de cisões homolíticas. Ou seja, você vai quebrar a ligação em duas partes iguais. Ao quebrar a ligação em duas partes iguais, você obtém um radical. Aí você pergunta, professor, que radical é esse? Veja que na representação que está aparecendo aí, aparece o radical e o hidrogênio, que são as duas peças que estavam ligadas. E eles aparecem como um pontinho, ou seja, um elétron desemparelhado. Esse Rzinho representado aí é o radical orgânico. Ele vem de um hidrocarboneto, ok? Claro que todo radical orgânico ele tem um elétron desemparelhado. Elétron desemparelhado quer dizer um elétron sozinho, sem o seu par. Porque quando uma ligação é feita, esse par é montado. Mas neste caso aí específico, o par foi quebrado, foi separado por uma cisão, quer dizer, uma ruptura homolítica. A ligação foi quebrada de maneira homogênea, ou seja, de maneira igual. Então gerou o radical orgânico e o hidrogênio nessa quebra. Aí esse radical, a nomenclatura desse radical me interessa. Esses radicais monovalentes, vamos falar assim, que vêm de hidrocarbonetos, onde a valência, quer dizer, esse elétron desemparelhado, está no carbono saturado, ele é chamado normalmente, ou eles são chamados normalmente, de radicais alquilas. Quer dizer, alquilas tem esse nome porque são derivados de hidrocarbonetos, de alcanos principalmente. E a valência livre está no carbono saturado. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito claro.
Um hidrocarboneto que tem um único carbono, ele é chamado de metano, né? Veja que esse prefixo met, M-E-T, quer dizer um carbono. O an quer dizer que é saturado. E o O quer dizer que é um hidrocarboneto. Veja, o CH4. Ora, se eu quebrar uma ligação do CH4, se eu quebrar uma ligação dessa molécula, eu vou obter o radical derivado do metano. Como é que se dá o nome desse radical? Troca-se a terminação ANO pela terminação IL ou ILA. Então, por exemplo, o metano, se for retirado o hidrogênio na formação do radical, o radical gerado, como vocês veem aí na tela, será chamado de metil. Quer dizer, a diferença do metil para o metano é que o metil tem um hidrogênio a menos. Foi suprimido, foi subtraído um hidrogênio. Aí eu gero o radical metil. Quer dizer, veio da cisão, da quebra de uma ligação CH do metano. Então, o metano gera o metil ou metila. Ora, se o metano gera o metil, pela lógica, o etano, que tem 2 carbonos, né, por isso o prefixo et, deve gerar o radical etil ou etila. Veja como é simples. O metano gera o metil, o etano gera o etil. Então, quer dizer, houve a troca, na realidade, de um sufixo, né, ANO, por um il ou ila na formação do radical. Ah, professor, já ouvi falar nesse tal de metil, nesse tal de etil, são radicais importantíssimos na hora que eu vou dar nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia ramificada, de cadeia, no caso de cadeias que tem mais de uma sequência de carbonos. Mas tem mais radicais, por exemplo, a partir de 3 carbonos. A partir de 3 carbonos, nós temos, por exemplo, propano, né? 3 carbonos, nós temos uma molécula orgânica chamada propano. Prop de 3, AN de hidrocarboneto, saturado, O, reforçando que é hidrocarboneto. Ora, do propano eu posso obter 2 radicais, porque o propano ele tem 2 carbonos, ele tem um carbono primário e tem um carbono secundário. Observe, se a valência estiver no carbono primário, é o propil, mas se tiver no carbono secundário, é o sec-propil. Veja, o prefixo sec quer dizer que a valência, onde foi quebrada a ligação, né, para formar o radical, está no carbono secundário. Todos aqui lembram que o carbono secundário está ligado a 2 outros carbonos. E o primário está ligado a no máximo a 1. Então nós temos o propil ou propila e o outro sec-propil ou sec-propila, que também pode ser chamado de isopropil. Esse é um nome muito conhecido dentro da química orgânica. A razão desse iso, veja por quê. O prefixo iso quer dizer igual. É porque no radical tem 2 partes iguais. Veja, tem um radical de um lado e um outro grupo do outro. Quer dizer, 2 grupos iguais. No caso aí do isopropil, nós temos um metil de um lado e um metil do outro. Por isso que o nome é isopropil. Ok? Isso é um radical importantíssimo, aparece muito nas nomenclaturas, que é o mesmo sec-propil. Agora, e se eu tiver 4 carbonos? Ah, se eu tiver 4 carbonos, nós podemos dar origem a 2 compostos orgânicos, o butano e o isobutano. Né? Você vê a diferença aí que um é normal, o outro é ramificado. Ora, do butano eu posso criar o butil, que é o radical derivado do butano, onde a valência está no carbono primário. Ou posso criar o sec-butil, onde a valência está no carbono secundário. Aí você chama de sec-butil ou sec-butila. Esses são os 2 radicais derivados do butano. Mas se eu procurar os derivados do isobutano, nós vamos encontrar o isobutil. Veja por que iso, tem 2 CH3, 2 grupos iguais ligados ao carbono, e a valência livre está no carbono primário. Isso é um detalhe curioso. Então você chama de isobutil. E podemos ter também o terquibutil, ou terquibutila. Aí a valência está no carbono terciário. Vocês percebem que a nomenclatura dos radicais monovalentes, que são chamados de radicais alquilas, onde a valência livre, quer dizer, onde houve a ruptura, onde houve a quebra da ligação, ela se encontra exatamente no carbono primário, secundário ou terciário. Então isso vai definir se ele é um propil, se ele é um sec-propil, se ele é um butil, se ele é um sec-butil ou se ele é até um terquibutil. Esse terqui ou T representa terciário. Quer dizer que a valência livre, que é onde foi rompida a ligação, está no carbono terciário.
Isso, nobres colegas, futuros universitários, isso é uma parceria do Sistema FB com a Editora Moderna. Nós estamos aqui trazendo as primeiras informações para vocês sobre nomenclatura de química orgânica, para começar esse estudo que vai ter uma longa trajetória, ok? Então é bom saber, é bom ter em mente que esses radicais decidem a questão da nomenclatura. Então tenham em mente quem é metil, quem é etil, quem é propil, quem é isopropil ou secpropil, quem é butil, secbutil, né? Isobutil ou terquibutil. Esses são os principais radicais, são os que aparecem mais. Claro que nós vamos falar de outros em outras ocasiões, mas esses são os radicais fundamentais para aprender nomenclatura. No demais, agradeço a vocês a atenção, espero ter sido bem claro e que na próxima aula, nosso próximo encontro, daremos continuidade a esse assunto. Grande abraço a todos. Tchau.